Oi gente, boa tarde, eu sou o Sérgio Rufino, eu sou professor de Educação Física. Estou aqui com minha amiga Kelly, obrigado Kelly por ter vindo. Kelly Ximenes é psicóloga, a gente combinou de pedir para ela fazer esse vídeo comigo sobre essa questão envolvendo essa pandemia, né? E aí a ideia do vídeo é essa, é redescobrir os laços familiares durante uma pandemia. Kelly, como é que tu enxerga essa questão de ficar presa dentro de casa, tendo que lidar com os seus, né, seu marido, seus filhos, sua mãe, as pessoas que lhe rodeiam todos os dias, mas de uma forma mais contundente, né? Porque agora os compromissos de todos deixou de fazer parte daquela rotina e existe agora uma outra rotina que obriga todo mundo a ter que conviver mais tempo juntos. Como é para você, enquanto pessoa e enquanto a profissional de psicologia, pode dar uma dica do que as pessoas poderiam, né, rever conceitos e não atribuir o outro às frustrações que tem de não poder sair na rua, de interagir com outras pessoas? Com certeza, eu estou vendo isso com todo mundo. E primeiro, para mim, enquanto pessoa. Sim. Enquanto pessoa, para mim tem sido muito fácil. Primeiro porque eu sou uma pessoa muito família e já tenho essa proximidade com a minha família nos momentos que a gente pode escolher estar junto, a gente escolhe estar junto. E isso, a interação entre filhos, né, que eu tenho, entre marido, minha mãe que mora, né, na casa abaixo da minha, enfim, a gente tem essa comunicação, a gente tem muito disso. Então, pra mim, não teve tanto assim peso o fato de estarmos juntos. Foi mais que mesmo assim, uma férias e a gente tá super aqui aproveitando. Só que enquanto profissional, eu entendo que isso é bem difícil para muita gente. Porque enquanto eu, quanto pessoa, fazia parte do meu processo, do meu contexto, ter momentos desse tipo, para muitas outras pessoas, hoje é um contexto totalmente diferente. Como assim? Pessoas que estavam todo o tempo, trabalhavam 20 horas por dia praticamente, não desligavam para quase nada, né? Vamos dizer assim, aquele tipo de pessoa, eu vivo no teu trabalho. Então uma pessoa que estava todo o tempo em sua rotina, sendo voltado para outras atividades que não é só familiar. Muitas dessas pessoas que vivem para o trabalho têm família, tem cônjuge, tem filhos, muitas delas têm pai, têm mãe, de uma certa idade que requer uma certa atenção, mas o foco delas era outro. E hoje elas se encontram diante de uma situação que elas precisam olhar não só para si mesma, né? Porque esse tipo de pessoa que vive para o mundo externo, ele também tem grande dificuldade de olhar para si enquanto pessoa. Às vezes até se esquece, né? Que é uma pessoa que precisa de muitas coisas, precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de algumas atividades para se manter como indivíduo, para se manter bem como pessoa. E agora, diante da pandemia, é bastante assustador para essas pessoas poder lidar consigo mesma e mais com o outro de uma forma tão repentina e tão drástica como tem sido. Não houve uma preparação para isso. O problema, eu estava vendo um filme um tempo desse, o problema, ele não avisa, né? Então ele chega, de repente ele chega e você tem que começar agora a aprender a lidar com essas novas situações. A pandemia não avisou, a pandemia chegou, o vírus chegou, e aí todo mundo, não só brasileiro, mas grande parte do mundo, tem lidado agora com a situação adversa, atípica, e não é fácil. Eu vou voltar na questão de trabalhar 20 horas por dia, e como a gente é amigo, eu conheço a rotina sua, da sua família. Quando o Kelly fala 20 horas por dia, é porque o marido dela trabalha durante o dia, depois vai para a faculdade, que ele está cursando o curso de Direito, o filho
também estava no exército, aí parou, agora está indo para esses cursos que as empresas oferecem aqui no shopping, próximo da casa. E aí eu, refletindo sua fala, é uma coisa bem incomum de fato, porque a gente começa a ter que redistribuir a divisão de tudo dentro de casa, né? A televisão, porque você habituou a assistir aquele programa à tarde porque não tinha nem filho nem marido em casa, ou talvez o filho menor está dormindo, aquele momento do cochilo da tarde da criança, e aí você acaba tendo só para você aquele lugar. E de repente você se redescobre com outras pessoas num horário que você estava lidando com aquilo sozinha. E aí eu fico me perguntando, né? Você que tem essa coisa família forte, eu acho que não sentiu tanto essa mudança, porque de fato eu conheço a família e sei que é bem tranquilo assim o convívio de vocês, é uma coisa que se resolve em família, né? A gente vai à praia, a gente vai no cinema, a gente vai treinar, a gente vai todo mundo junto e é normal isso. Só que tem lugares e famílias que não funcionam dessa forma, né, Kelly? Que é justamente a questão de dividir a TV. Se tiver dois adolescentes, um quer assistir um jogo, outro quer assistir um filme. Como que é essa questão, Kelly, tu acha assim, como profissional, claro, de tu avaliar assim, a fala das pessoas quando a gente ouve, passa na rua, mesmo que seja em tom de brincadeira, a pessoa falando assim, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Será que tem um pouco de ter que lidar com o outro completamente do jeito que o outro é? Ou essa questão de saber, vou aturar até tal hora, porque daqui a pouco ele vai sair, ela vai sair, só volta de noite. E aí a pessoa negocia consigo mesmo o próprio sentimento. Como é isso? É uma boa pergunta. Na verdade, lidar com o outro, independente de qualquer situação, é bem difícil, né? É lidar com outro ser, lidar com escolhas diferentes, com gosto diferente, né? Com personalidades diferentes. Então, por si só, já é bem complicado. E ter a necessidade de lidar com esse outro, diante de um contexto que estamos vivendo, se torna ainda mais complicado. É como eu disse, aconteceu e sem aviso. Enfim, aconteceu. E se faz necessário. Ninguém me preparou para isso. Muitas vezes a gente se prepara mentalmente, fisicamente, para algumas situações. Exemplo, quando chegaram na sua academia com um projeto de vida, porque estavam estudando para um determinado concurso e precisa fazer um exame de TAF, né? Sim. E aí chega para você com um projeto, olha, eu preciso... O objetivo a ser alcançado, né? Eu tenho esse objetivo e preciso alcançá-lo, exatamente. E aí a pessoa está se preparando, entende? Tem um propósito de Tem um ali, propósito, né? Então quando ela conquistar aquilo, ela vai estar preparada fisicamente e psicologicamente também. Eu entendi o que você Porque quis ela dizer. tenta buscar isso. Mas quando é de repente... Foi planejado, você quer dizer, Exatamente. Né? E lidar agora com a situação de uma pandemia onde para todo mundo e aí para de uma forma onde que as pessoas precisam sim se ouvir, precisam sim ouvir o outro que está próximo, mesmo não querendo. É a coisa de você enxergar o outro com outras cores que você não conseguia ver antes. E aí assim, você começa a perceber como que o outro se comporta naquela situação, né? O gesto, o jeito de arrumar o cabelo. Uma vez eu morava em São Paulo ainda, minha mãe ainda estava lá, eu morei 15 anos lá, e a gente estava esperando minha irmã chegar de viagem, e a gente fica naquela, né? Vai chegar agora de manhã, só que esse agora de manhã nunca, né? E aí eu vi de longe, eu sempre usei óculos e tal, e aí eu vi de longe uma mulher no táxi fazendo um gesto assim no cabelo, atrás da orelha. E eu sabia que era minha irmã. Então, quando eu te perguntei isso, só me veio essa questão na minha. Eu disse, mãe, minha irmã vem naquele carro. Porque eu sabia que aquele jeito de botar o cabelo atrás da orelha era o jeito dela fazer aquilo. E assim, são os gestos do outro que lembram a gente que o outro existe na nossa vida.
né? Mesmo que a gente reveja esse tipo de gesto em outras pessoas na rua, como por exemplo as memórias que a gente tem olfativas, as memórias de movimento mesmo. Às vezes a gente tá, você que é da capoeira, né, a família inteira, às vezes você fala, menino, fulano joga capoeira igual ciclano. Não tem essa coisa da gente comparar, tu falou agora igual um amigo meu. E aí a gente começa a redescobrir o outro, mas quando a gente se permite redescobrir o outro. E as pessoas pararam de observar os pequenos detalhes e agora está tendo que lidar com todos esses detalhes de uma só vez. Muitas vezes provocando o quê? Uma sobrecarga emocional. Caramba, é bem complexo. Bem complexo. Uma sobrecarga emocional. Tem um grupo de psicologia que tem trabalhado voluntariamente para atender pessoas que estão, né, sem poder sair de casa, porque o momento tem exigido isso, né, o distanciamento social, que eu também falei no meu canal, e as dificuldades que isso traz. E essas pessoas, elas não estão conseguindo gerenciar essas emoções. Não estão conseguindo dar conta. Porque é como eu disse, dar conta dela e dar conta do outro. Sabe? Aquele padrão de mãe, aquele padrão de pai, sabe? Vai ter que dar lugar a outro tipo de comportamento, porque eu já não posso me comportar mais como eu me comportava ontem. Entende? Antes eu tinha trabalho, eu tinha uma rotina diferenciada, eu tinha um lugar de escape para ir, e hoje não. Hoje é eu e eu mesma aqui. Tu falando isso, me veio uma coisa na cabeça agora que eu acho interessante levantar aqui. A questão dos idosos. Porque assim, hoje a gente vive numa realidade social onde as pessoas se dividem em aquelas pessoas que têm acesso à rede de internet, que sabem mexer no smartphone, que sabem pesquisar aquilo que lhe interessa. Por exemplo, eu estou numa discussão na internet. Se eu não quero mais aquela discussão, não quero mais participar, eu clico no botão e saio da discussão, vou atrás de outra informação, mudo a perspectiva do que eu estou vivendo em um clique no celular. E uma pessoa que está dividindo a rotina da vida o dia inteiro com outras pessoas, ainda que seja filho, que seja marido, que seja pai, mãe, enfim, deve ser muito angustiante lidar com isso. Tu entende? Eu estou sendo claro com minha... Em parte. A primeira parte você começa a falar dos idosos. Sim. E aí não ficou muito claro para mim. Não, a questão dos idosos que eu digo é assim, os idosos que conseguem mexer na rede social, e os idosos que não aprenderam, né? Porque tem uma parte dos idosos que não tem essa habilidade com a conexão à rede através de um smartphone. Mas também tem os idosos que são super atualizados com isso, que conseguiram aprender e dar mais um passo no espaço que hoje é ocupado pela a geração que veio depois deles. Eu consegui ser mais claro agora, né? Pronto. Então, assim, como que tu assim, analisa isso? A questão dos idosos, né? É bem complexo, porque tem idosos que eles se fazem, né? Eles se permitem aprender coisas novas. Tem outros que não, que acham que perca de tempo, porque eles já viveram tudo, que tinham que viver, e que isso é pra gente novo. Enfim, como também tem pessoas que têm gosto pra tudo. É muito difícil hoje ter um jovem que não acessa a internet. Mas provavelmente vamos encontrar uma pessoa que não mexe tanto, né? Não queira passar tanto tempo interagindo com a internet e prefira mais interagir sozinho, né? Ou interagir com pessoas sem ser de forma virtual. A gente pode encontrar isso, independente da idade. Porém, nos idosos é bem maior o número. E quando a gente fala, Sérgio, quanto tem sido difícil para esses idosos, porque como eles são uma classe maior de risco, eles não podem estar saindo de casa. Os que podem ficar dentro de casa têm ficado, né? Mesmo aqueles mais teimosinhos que querem sair, mas tem alguém que pode promover essa segurança para ele, tentando convencê-lo
se realmente eles tivessem um acesso à internet, eles tivessem certos conteúdos interessantes para eles, à disposição deles, seria bem mais fácil, né, a gente suportar. E isso vai para além da idade, porque eu costumo dizer, e eu até falei no vídeo que eu gravei, uma coisa é eu ter condições e acesso a esses dispositivos. Eu vou ter um contexto e as minhas angústias vão ser diferentes, entende? Meu contexto é diferente, o que eu vou apresentar vai ser diferente. Outra coisa é uma pessoa que não tem. Não tem ou porque não sabe, não tem porque não tem condições. Porque ninguém quis ensinar. Porque não quis ensinar, ou porque não tem dinheiro para utilizar, entende? Investir, né? Investir naquilo. E então é totalmente diferente. O que vai, hoje a gente fala sobre a quarentena para quem tem tudo, que tem geladeira cheia, despensa cheia, é diferente para uma quarentena de quem está comendo pão e água. Eu vou até além disso aí. Se a gente parar para analisar, tu já imaginou nós que temos o hábito de pesquisar, de ler, de mandar para o outro que está lendo e que a gente é amigo, né? E a gente, olha, dá uma lida nisso aí, tá? Esse filme, esse artigo, esse livro. A gente sempre faz isso, nós dois, né? E tu já imaginou a gente sem internet, numa situação dessa que o mundo pede que a gente fique preso? Como nós viveríamos sem internet hoje? Porque assim, a gente usufrui dela de uma maneira bem... refém. Não, mas bem peculiar a nós, porque a gente gosta de ler, a gente gosta de pesquisar, a gente divide a informação que buscou com o outro, mas a gente sabe que nesse contexto que a gente estava falando aqui das pessoas idosas, a gente sabe que às vezes o idoso quer aprender, mas as pessoas não querem ensinar. Não tem paciência. Não tem paciência com o idoso. A gente observa muito, o comportamento trabalha em cima disso, né? Daquilo que a gente observa e daquilo que a gente escuta. Mas muitas vezes a gente tem que ter cuidado, porque às vezes um gesto é um gesto momentâneo e não é de fato algo que é corriqueiro, seja ele um gesto de carinho ou seja ele um gesto desagradável. Então, primeira coisa é não julgar, até porque a gente não sabe qual é a intimidade. Numa terapia ou uma psicoterapia, melhor dizendo, que é a área que eu trabalho, a gente pode encontrar e identificar realmente se esse gesto, se esse desejo de ajuda ou a falta dele realmente acontece. Porque muitas vezes vai muito da leitura de quem está falando, vai muito da leitura de quem está se expressando ali. Possivelmente, dependendo de como eu esteja, eu vou reagir de forma diferente. Vai servir como um gatilho, às vezes é uma situação que a pessoa nem sabe que está desencadeando em você, né? Isso. Como é que tu lida com isso, como mãe, como pessoa e sendo psicóloga e mãe de família, de tanta geração diferente? Eita, pegou em bomba agora, hein? Foi pergunta bem complexa. Bom, pessoal, ser mãe, psicóloga, ser mulher... Eu não acho que ser mãe e ser psicóloga está muito longe não, né? A diferença é que a psicóloga tem subsídio técnico, né? Mas a mãe tem que ser muito psicóloga, né? Para lidar com tudo. A gente costuma tentar, né? Tentar, não... Mas é difícil. Por quê? Porque eu também tenho meus medos, eu também tenho meus anseios, eu também tenho, tá entendendo? E é tanto que também faço terapia, porque eu acho que isso é importante pra mim. Isso é importante quanto pessoa. Mas ter que lidar e saber dividir. Exemplo, o que é do meu trabalho fica no meu trabalho, com as exceções. O estudo eu levo para casa, porque não é só atender um paciente, é estudar, pesquisar outros casos que possam ajudar a compreender melhor aquela fala, livros teóricos. Então, muita gente pensa que sentar na cadeira de psicólogo é só ali, ouvir, falar, anotar, pronto, tchau. Não. Tem todo um estudo, tem toda uma busca, tem toda uma dedicação para
para dar o melhor serviço, porque são pessoas, e pessoas que estão em sofrimento, que chegam para você. Então, é diferente. E além disso tudo, continuar sendo mulher, né? Continuar ser esposa, né? Ser filha. Ser filha. Tua mãe é bem ciumenta, né? Contigo. Minha mãe é bem assim, ela exige muito atenção, né? Muita atenção. E como eu moro praticamente com ela mora, né, na casa abaixo da minha. E aí eu dou assistência a ela me dá assistência. Minha mãe é meu braço direito e esquerdo. E a gente se ajuda muito, então tem esse papel de filha bem forte na minha vida, de esposa, né? Que ainda tem que ter fôlego, né, pro marido, que é novo aí, né? A gente precisa tu fala cuidar. como se tu fosse um anciã, né? Não, apesar que eu tenho um espírito meio de velho. Não. Eu posso ter. Gente, eu treino ela, treino o marido, treino o filho. Só falta o outro crescer pra treinar. Vou falar pra vocês, eu tenho que amarrar no pé da geladeira, senão não para. Bom, Kelly, vê. Quão é importante a pessoa procurar um profissional da área de psicologia quando precisa ser ouvido? Porque a gente tem o hábito de ligar para um amigo e o amigo conhece a gente em parte, porque ninguém conhece a gente por inteiro, né? Por mais que conviva e tal. Porque antigamente as pessoas diziam, não, vou levar fulano, fui levar fulano para o psicólogo, fulano pensou que ele estava doido, que eu estava achando que ele estava doido. Tem esse estigma na sociedade de achar que ir para o psicólogo é porque ele está ficando doido, né? Que é uma até estranho da gente que é da área da saúde ter que falar. Mas tem como dar uma resumida na questão da importância da pessoa procurar um profissional da área de saúde, da área de psicologia? Realmente, a gente escuta muito isso. Mandaram vir porque acham que eu tô doida. Eu costumo brincar, né, para as pessoas que me conhecem, que estão perto de mim, e também para alguns pacientes que chegam para mim. Não, porque a senhora acha que eu tô doida? E eu digo, eu não sei o seu conceito de loucura, mas se te serve de consolo, de perto ninguém é normal. E as pessoas, algumas até riem, porque de perto de fato ninguém é normal. E é de extrema importância a gente estar procurando alguém. Eu lembro de uma paciente que eu tenho, e ela me procurou não porque alguém disse que ela ia procurar, não porque ela tá ficando louca, ela veio com um contexto totalmente diferente. Ela veio, não, eu sei que eu preciso falar. E eu preciso falar com alguém que realmente tenha um mínimo... Que não vai julgar, né? De decência, de me ouvir realmente enquanto pessoa. Foi a palavra mais ou menos que ela usou. E aí eu entendi, porque muitas vezes a gente fala, até tem a necessidade de falar e vai falar, mas vai falar para pessoas que de fato não estão preparadas para ouvir o conteúdo que está sendo falado. Então, de vez de ajudar, pode provocar, né, problemas e angústias ainda maiores. E o que eu acho legal é que quando a pessoa por si só vai procurar essa ajuda, porque ela entende que precisa. Se eu estou com algum problema fisiológico, se eu estou com um problema neurológico, eu vou procurar um neurologista, eu vou procurar um médico especializado na área. Se eu estou com um problema emocional, então nada melhor eu procurar. Não, agora antes de procurar, vão para bebida, muitos, aí passam para os amigos, para um, para outro, para cada um da sua opinião. Cada um da sua opinião. Aí quando vê que realmente não baseado tem jeito, no que acha que é, né? Isso, e na psicologia não é o que eu acho, não importa o que eu acho. Importa qual é o conhecimento que está sendo construído diante da demanda que está sendo trazida. Então o que eu acho, que fulano acha, não interessa. Não vai resolver nada. Não vai resolver. E na maioria das vezes as pessoas dão opinião como se fosse a ferro e fogo, né? Resolver o problema. Exatamente, e com normas, com taxas, sabe? E que coisas que de vez de trazer um alívio, às vezes traz uma opressão ainda maior, né? E então é de extrema importância procurar uma pessoa, um serviço qualificado, né? Porque às vezes acontece de ter um profissional que não estava no bom momento, então você vai procurar aquele profissional, pode acontecer, enfim.
A gente tem que estar esperando qualquer situação, mas em parte realmente é de extrema importância a gente procurar pessoas especializadas, né, que possam estar ali para receber a nossa demanda, para enxergar e o fazer outro, né? esse acolhimento, porque é o que a gente precisa, ser acolhido. Kelly, fala o teu canal para as pessoas poderem ver, acessar. Gente, Kelly também está começando o canal dela. Ela lançou o primeiro vídeo, esse aqui é o primeiro vídeo meu que eu convidei ela. E aí, como que tá teu canal, Kelly? Bom, meu canal tá no começo, né? Quem puder ajudar, né? Eu agradeço. Lancei o primeiro vídeo, como você disse, já faz alguns dias, acho que uns 2 dias, que eu lancei o primeiro vídeo falando justamente também da pandemia. E Kelly, YouTube, né? No YouTube, Kelly Ximenes. Também tem meu Instagram, PC, Kelly Ximenes. Me acompanha lá, eu vou estar colocando algumas coisas também. E se você puder, curte, dá um joinha. Gente, eu queria agradecer a atenção de vocês. É o primeiro passo que eu estou dando. Faz muito tempo que eu quero fazer esse canal para trocar essa conversa com amigos do bairro, inicialmente, né? Pessoas do lugar que eu moro, que a gente mora, que foram atrás de se informar, foram estudar, para poder ajudar outras pessoas do lugar. Os endereços de Kelly eu vou deixar na descrição do vídeo e agradeço. Passe para os amigos, manda essas informações para as pessoas, porque às vezes uma coisa que a gente falou aqui vai ajudar alguém lá na frente, uma coisa que nós falamos aqui do cunho técnico, que você não consiga lidar com aquilo. Talvez até que em forma de indireta, né, ajudar alguém que você pode, com a nossa fala, ou com a fala de outro convidado que eu trouxer aqui, ou que quer lhe levar como tema no canal dela, talvez ajude outra pessoa, né? A gente nunca sabe e a informação ela é para ser solta no mundo, né? A gente não pode ter informação para nós, ela tem que ser liberada para todos, né? Distribuída em massa. Quanto mais pessoas puder ter acesso à informação, melhor. Kelly, amiga, obrigado. Eu agradeço de coração, de verdade, linda. Muito obrigado. Obrigada, Gente, eu que agradeço. beijo para vocês. Até o próximo vídeo.